noite a todos. Nós vamos ler uma página do livro Aulas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Albino Teixeira. Maturidade. Se prestamos serviço sem perguntar se a criatura está precisando, se já auxiliamos nas boas obras sem aguardar recompensa, se procuramos o trabalho que nos compete sem rogar que outros nos substituam nas próprias obrigações, se não registramos ressentimento, se cooperamos espontaneamente em favor do próximo, se buscamos a própria inovação sem esperar que os outros vitorem emoções e ideias pelo nosso coração ou pela nossa cabeça, se estudamos os problemas da existência e da alma sem que ninguém nos obrigue a isso, se amamos sem cogitar se os outros nos amam, se reconhecemos que a nossa liberdade unicamente é válida pelo dever que cumprimos, se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem, se já conseguimos calar todos os assuntos que induzam à intranquilidade e ao pessimismo, então estaremos atingindo as faixas medidas da maturidade com a vida superior. Gente, o Leandro já é nosso conhecido, é de Itapiruna, já faz parte da família, né? Meus irmãos, boa noite. É um prazer retornarmos aqui à casa. Vamos ter cuidado na noite de hoje que o Morfeu está andando pelo salão. Como diz o nosso amigo Aloysio, Morfeu é uma entidade espiritual que está sempre nas casas espíritas, hipnotizando os companheiros a não acompanharem o estudo e sentir as vibrações que a casa espírita tem a oferecer. Mas a espiritualidade bendita está em todos os lugares e em todos os momentos. O Morfeu está andando no meio de nós, mas Deus também enviou o acordeu, que possamos sentir a presença do acordeu. Porque, meus irmãos, nós estamos estudando na casa espírita, no Paz e Harmonia, atualmente, uma obra do André Luiz, que é dos domínios da mediunidade. E o André Luiz faz uma abordagem interessante do comportamento dos encarnados e dos desencarnados na casa espírita. Ele vê que os desencarnados que estão na casa espírita, por terem a noção exata das suas necessidades, eles estão antenados o tempo todo com tudo que se passa. Eles captam tudo de bom que tem dentro da casa espírita para que possa oferecer um ajustamento, uma melhoria para eles. Nós encarnados quase sempre estamos desatentos. Entidades desencarnadas, vampirizadoras, não fiquem pensando que elas não entram na casa espírita e que elas não nos influenciam. Entram e nos influenciam porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então André Luiz diz que a grande maioria dos encarnados nas casas espíritas estavam naquela casa espírita que ele estava estudando, aquele caso em especial, estavam sob sono hipnótico. Estavam sendo influenciados por entidades vampirizadoras que não queriam que aquelas pessoas, necessidade de ouvir e de sentir as vibrações daquela escola, essas entidades possibilitavam essa percepção. Então devemos nós, a partir do momento que entramos dentro de uma casa espírita, elevamos o nosso pensamento ao nosso Criador, aos benfeitores que mantêm o trabalho. O dia foi cansativo? Foi, trabalhamos muito, foi até exaustivo, mas uma vez aqui dentro, que possamos reunir todas as nossas forças, elevar no maior nível possível nossos pensamentos, para quando daqui sairmos, tenho certeza absoluta que, independente se estamos vivendo um momento de problema ou não, se a vida realmente está tranquila, iremos sair daqui muito melhores do que entramos. Não tenho dúvida disso. Nós vamos trabalhar na noite de hoje, que foi sugerido pelos nossos irmãos da diretoria, um tema que se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a mamona. Vamos trabalhar o item primeiro, o segundo e o terceiro.
Veja, meus irmãos, que eu vou ler na íntegra as passagens que estão registradas no Evangelho de Lucas, de Mateus e também de João, para que nós possamos, a partir da leitura destes textos que estão no Evangelho, desses 3 evangelistas, possamos daí desenvolver o nosso trabalho na noite de hoje. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejamos, meus irmãos, que se fôssemos buscar a origem da palavra mamon, é uma palavra de origem do hebraico, e ela realmente está ligada, o significado da palavra mamon está ligado a dinheiro. Mamon não seria uma divindade, mamon seria uma personificação do dinheiro, do poder. Mais à frente, eis que chegando-se a ele, um lhe disse: bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Aí a gente vê, meus irmãos, da capacidade de clarividência do mestre. Jesus sabe muito bem o que nós já temos de virtudes e o que ainda temos a conquistar. Jesus sabia que aquele servo, esse mancebo, ele era bom, ele tinha já algumas virtudes já conquistadas, mas ele tinha uma fraqueza que dificultava dar passadas mais largas rumo à melhoria íntima, à sua transformação moral. E qual era essa dificuldade desse companheiro? O apego à vida material, o apego ao seu patrimônio. Então Jesus vai logo, põe o dedo na ferida, e Jesus está sempre fazendo isso conosco. Basta façamos uma oração, uma viagem de consciência, que nós vamos ver Jesus falar através da nossa consciência aonde que nós precisamos melhorar. Vejamos que Jesus, quando chamado de bom, mesmo sabendo que ele, mesmo há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando recebeu de Deus a incumbência de ser o governador deste planeta, e já era perfeito, porque senão não teria recebido tal incumbência, não aceitou ser chamado de bom, disse que bom era Deus. E às vezes a gente, na casa espírita, quando desenvolve um trabalhinho aqui, outro lá, sinais já de uma benevolência, sim, sinais de um espírito de serviço, de vontade de fazer. Quando alguém bate no nosso ombro e fala: mas você é bom, a gente presta, a gente gosta, que isso, só por nada, mas adorando aquele elogio, né? Uma certa vez lá em Muriaé, lá na casa espírita Maria de Nazaré, eu não me esqueço disso. A companheira, depois de fazer um estudo, nós fazemos lá um estudo, a companheira veio, deu aquele abraço carinhoso, sincero, e falou para mim assim: mas você é maravilhoso, eu queria que você fosse o meu filho. Falei para minha irmã: antes de você ter essa ideia, primeiro converse com a minha mãe e converse com a minha esposa, porque ser bom dentro da casa espírita em apenas 1 hora é fácil demais. Agora, ser bom durante 7 dias na semana e 24 horas por dia, aí a coisa aperta mais. Vocês só me conhecem apenas 1 hora, vou ficar com 1 hora, 1 hora e meia aproximadamente. Tem alguns aqui que me conhecem um pouco mais, na convivência mais íntima, mas vida que segue. Então Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí o mancebo disse para Jesus: eu tenho guardado tudo isso desde minha mocidade, que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai e vende o que tens. Aí machucou. E dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que o rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais. Vira a página aqui.
que mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso se encontra no Evangelho de Mateus. Vejamos, meus irmãos, que às vezes a gente interpreta de forma errada essa parte final da passagem. Achamos que a riqueza é algo amaldiçoado. Ser rico é ser contrário à lei de Deus. Ter uma condição financeira melhor é sinal de realmente de obstáculo para a sua evolução. A riqueza por si só não é nem boa nem ruim. O que vai depender do que fazemos com ela. Neste caso, desse companheiro mancebo, a riqueza representou para ele atraso na escala evolutiva. Agora, nós vemos casos de pessoas que, através da riqueza, uma vez que nós sabemos as situações mais importantes que realmente vão dar rumo ao nosso destino, à nossa encarnação, elas são previamente escolhidas num planejamento reencarnatório, e por muitas das vezes nós escolhemos vir numa família rica, ou então, através das faculdades já adquiridas, desenvolvermos através do nosso trabalho um patrimônio. Só que a grande diferença está na forma em que gerenciamos isso. Imagine, meus irmãos, um Ike Batista, um homem que tem o quinto, sexto ano mais rico do mundo, caiu um pouquinho esses dias atrás, mas daqui a pouco recupera. Olha o benefício que um empresário desse traz a uma nação. Quantas milhares de pessoas são empregadas através da empresa dele? Só que na nossa região tinha um mineroduto aqui, tinha 10 mil pessoas trabalhando por conta daquele mineroduto. Então, sem as pessoas de posse, como que vai haver o emprego? Quantos pratos de comida chegam nas portas através de uma pessoa que tem essa capacidade de ver o mercado de ações, tem uma liderança à frente de várias empresas, faculdade essa que nem todo mundo tem essa facilidade. Eu, por exemplo, de cabelo branco, como é microscópica a empresa, imagine uma empresa daquele tamanho. É a faculdade que ele conquistou. Agora, a grande diferença está na forma em que empregamos a riqueza. Será que a riqueza que eu conquistei realmente foi de forma honesta? Será que realmente aquele patamar de patrimônio que atingi não foi, às vezes, aproveitando, usando uma mão de obra escrava, aproveitando da desgraça do outro, como ali no livro dos Espíritos, na lei de igualdade, coloca: quando uma pessoa cai na miséria, a sociedade tem culpa disso? E a espiritualidade responde quase sempre. Por quê, meus irmãos? Numa sociedade capitalista, onde nós falamos sempre que o tempo é igual a dinheiro, que inteligente é aquele que faz bons negócios, por muitas das vezes descobrimos aqui com Jesus que tem um empresário que está quebrando. Aí fica aqueles comentários, em torno da pessoa: e você sabe quem está quebrando? Fulano de tal. Não diga. E aquilo incendeia a cidade. Aí eu que tenho dinheiro, me aproximo dele e falo assim: meu irmão, você tem uma fazenda assim, assim, assada? Tem. Ó, se um dia que você quiser vender ela, pode contar comigo que eu estou à disposição. Rapaz, eu até acho que vou vender, porque eu estou precisando daquilo mais, que coitado. Ele vai falar que está quebrado, né? Aí o sujeito vai ali e fala para ele assim: quanto você acha que vale? Aquilo ali vale 500 mil reais. Ó, para não ter mais conversa, eu pago 300. Quer dizer, é a gente aproveitar do momento de infelicidade do outro para se dar bem. Quantas vezes isso acontece nos dias de hoje? Eu me dar bem em cima da desgraça do outro. Jesus resume isso em uma frase: estamos ganhando o mundo e estamos perdendo a alma. Quantas vezes no passado, principalmente na nossa região, a gente ouve vários casos de pessoas que tinham posses e que cada vez mais aumentavam as suas posses em cima de mão de obra escrava, meus irmãos. Eu tive um bisavô que morou em uma fazenda, e com certeza talvez muitos de vocês conhecem histórias semelhantes, em que meu avô enchia os olhos de lágrimas quando dizia: papai, uma certa vez, trabalhando com um fazendeiro, e esse fazendeiro disse para ele assim: ó fulano, você planta isso aqui de milho e a metade é seu. E ele plantou e trabalhou. Porque, meus irmãos, hoje nós trabalhamos muito, mas o pessoal que veio, nossos irmãos, avós, bisavós, trabalharam muito mais do que nós. Era de sol a sol, acordavam de madrugada. Quando chegava 3 horas da madrugada, 4 horas, estava com um alvo de serra, quebrando um monte de mata na foice, no machado.
no meio de cobra, de aranha, e sem fundo de garantia, INSS, seguro de desemprego, férias proporcionais, esse monte de direito que, graças à lei de evolução, nós temos hoje, né? Então, na hora que ficou no ponto de colher, ele todo feliz. À noitinha ele chegou no barraco dele, o fazendeiro falou para ele assim: seu fulano, eu quero que amanhã cedo o senhor junte as trouxas e parta daqui. Mas como eu vou fazer? A partir de amanhã nós vamos colher o milho. Não faz assim um trato? Não existe trato. A partir de amanhã eu quero que o senhor fora daqui. E eu vou estar aqui com as autoridades para ver se realmente o senhor vai. E assim foi feito. As autoridades estavam ali de manhã, as autoridades da região, para realmente garantir que ele poderia sair dali sem um ato de, às vezes, de violência, porque poderia ficar revoltado. Então isso era comum. E a pessoa em que situação saía? Hoje, graças à lei de evolução, eu sou um empregador. Tem vários empregadores aqui. Se eu realmente não cumprir com os direitos trabalhistas dos meus funcionários, eles me levam na justiça e eu tenho que pagar lá. Agora, não deveria ser assim, porque aquele que realmente se intitula cristão, ele não precisava de nenhuma lei boa a ele para respeitar o direito do outro. Que negócio é esse do Leandro ser cristão no centro espírita e diante dos funcionários dele, trata os funcionários da pior maneira possível, em condição subhumana? Só paga o direito dele à frente de um juiz. O ambiente de trabalho é horrível. Trata os funcionários como se os funcionários não fossem humanos. Isso é comportamento de um cristão? De maneira nenhuma. Só que eu não faço isso por quê, meus irmãos? Porque para ser espírita, ou o sujeito assume de vez, ou ele não fica na casa espírita. Porque uma vez estudando essas obras, a consciência nossa nos cobra até o último cento o tempo todo. A gente pode até teimar em continuar cometendo os mesmos e antigos erros, mas a gente não tem sossego. A gente não consegue nem dormir. A gente vai ver ao longo do estudo uma mensagem de uma entidade espiritual, se me fala a memória, na revista Espírita São Luís, quando ele fala da avareza, que é o segundo tópico que nós iremos trabalhar dentro deste capítulo, onde ele fala que o avarento, nem no sono, na hora de repousar o corpo, ele tem sossego. É o avarento e o ciumento. O ciumento, quando vai dormir, ele sonha que a esposa está traindo ele, ou que o esposo está traindo. Por quê? Ele fica plasmando aquele pensamento o tempo todo, aquele pensamento somatiza, vira enfermidade psicossomática. E o avarento sempre vai sonhar que alguém está querendo golpear ele e tirar alguma coisa dele, que alguma coisa vai acontecer para o patrimônio dele diminuir. Então ele não tem sossego nem na hora de dormir. Além do que, quem fica nessa faixa de pensamento atrai para si entidades com a mesma linha de raciocínio. Meus irmãos, quarta-feira passada, uma entidade que dizia, estava muito revoltada ela, e ela dizia que há anos vinha tentar falar com os filhos, e ela estava até certo ponto, dentro daquela condição que se encontrava, aliviada porque conseguia falar com alguém conseguia ouvir ela. Então ele falava, há vários anos, não sei se anos, dias, não tem noção de tempo mais, eu estou a tentar falar com meus filhos, os meus filhos não me ouvem, os meus filhos estão dilapidando todo o patrimônio, uma vida toda de conquista, não foi assim que eu ensinei. Vai lá e diga para eles que eles têm que fazer do meu jeito. Meu irmão não pertence mais ao mundo material, porque ao invés de meu irmão estar lá, às vezes até atrapalhando os filhos a trabalhar, a estarem à frente do empreendimento, por que meu irmão não ora por ele? Orar? Eu estou revoltado. Quer dizer, meus irmãos, isso são lições. Quem hoje estuda Espiritismo tem as informações do além-túmulo a nos dizer que os pensamentos e a conduta que tivermos na condição de encarnados permanecerão depois da transição. E dependendo da forma que educamos filhos e da forma que vivemos perante a família, nós vamos sofrer muito. Porque como espíritos imperfeitos, nós já vamos passar por uma coisa chamada perturbação espiritual. Mais ou menos já somos apegados a esse mundo terreno. Agora imagina se levamos uma vida o tempo todo, todos os anos que se passaram, intimamente ligado às coisas terrenas. E Jesus vem falar para nós que não só do pão vive o homem. Nós já vivemos, aliás, sempre vivemos da palavra de Jesus.
sempre vivendo da lei divina em nossas consciências e às vezes não nos damos conta disso. Falar que às vezes o rico, realmente, o livro dos Espíritos nos coloca na dificuldade de, uma vez escolhida a riqueza como instrumento de evolução, devido à condição de sermos ainda imperfeitos, e o espírito imperfeito tem como principal característica ser muito orgulhoso, ser muito egoísta, ser muito apegado aos bens transitórios. É uma prova difícil, mas existem espíritos que não falham perante essa prova. E no seu inferno, tem uma história que eu vou contar rapidamente para meus irmãos, que está ali naquela parte dos espíritos felizes. Aqui no seu inferno tem vários depoimentos que foram dados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de espíritos suicidas, de espíritos endividados, tristes, arrependidos, felizes, e essa companheira aqui era um caso especial de espírito feliz. Olha o que ela conta. O nome dela é Condessa Paula. Era uma jovem mulher, bela, rica, nascida em família ilustre, e além disso um modelo completo de todas as virtudes de coração e espírito. Morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas criaturas cuja morte põe em todas as bocas as seguintes palavras: por que Deus retira tão cedo pessoas como essa da terra? A gente tem essa fala, né? Quando morrem pessoas boas, a gente fala assim: poxa, Deus tira as poucas pessoas, aquela visão pessimista do mundo, né? As poucas pessoas boas Deus tira, agora os ruins não morrem de jeito nenhum. Quando vai um sujeito ruim para o hospital, uma pessoa que a vizinhança não gosta dele, aí o sujeito fala assim: ih, você sabe quem está na UTI? Fulano de tal. Aí foi tarde. Aí o sujeito fala assim: tá mal, tá, agora vai. Aí o sujeito voltando para casa: pelo amor de Deus, gente, como que ele vai de vez? Não são esses os comentários que às vezes a gente faz? Mas por que às vezes é assim? Deus está dando oportunidade a ele para nos experimentar e para que ele possa também evoluir. Ou nós estamos querendo que tudo seja de acordo com os nossos pensamentos? Nós não oferecemos para a lei divina uma situação para merecer isso. O dia que nós oferecemos perante o tribunal da consciência pessoas mais pacientes, benevolentes, prudentes, indulgentes, pessoas aptas ao perdão, predispostas a fazer o bem pelo bem, aí tudo que nos segue vai ser maravilha. Até os desajustes, os obstáculos, não vê como os obstáculos. Será que Chico Xavier não teve obstáculo na vida dele? Será que a Maria Teresa não teve? Tiveram, mas a visão dele perante as dificuldades era totalmente diferente da nossa. A gente sempre vê o sofrimento, as dificuldades de uma forma penosa, lamentando. Se o problema é assim, nós multiplicamos, se multiplicamos. Essas entidades não. Com a fé dos primeiros cristãos, eles enxergam aquilo como uma coisa passageira e que tem a força de Deus neles, e eles vão continuar a marcha. E assim deveríamos agir nós, mas não vamos chegar lá. Para terminarmos a fala da nossa irmã, ela diz assim, aliás, aqui no caso Kardec: evocada 12 anos após a morte por um parente iniciado no Espiritismo, deu a seguinte comunicação, respondendo a diversas perguntas que lhe foram feitas. Foram tiradas dessa comunicação, dado em língua alemã, os tópicos que interessam ao nosso assunto, deixando-se de lado os interesses da família. Como é muito grande a fala da nossa irmã, e se eu começar a ler aqui demais, o Morfeu vai agir. Então, eu vou abreviar bem, para que vocês possam ficar com o olho bem arregaladinho do meu lado, e captar tudo que a espiritualidade está falando aqui. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Bem, meus irmãos, nós sabemos da dificuldade de uma pessoa nascer numa família rica e não deixar que o apego material influencie na sua conduta. Ela tinha uma bagagem que veio lá de trás. Então ela vai contar rapidamente aqui. Sabes que minha última existência, por mais meritória que te pareça, não seria suficiente para isso. Durante muitas existências passei pelas provas do trabalho e da miséria, que voluntariamente escolhera para fortificar e depurar minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava ainda uma a enfrentar. Olha o que ela fala: a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amarguras,
Nela estava o perigo. Antes de tentá-la, desejei sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta a minha boa intenção e me concedeu a graça de me amparar. Para finalizar, ela diz assim: e vós, os que sois ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei por que preço podereis merecer as graças do Todo-Poderoso. Meus irmãos, o que a gente vê muito nos dias de hoje, nós estamos, a lei de trabalho, o trabalho, ele é lei imutável. Sem o trabalho, de forma nenhuma, haveria evolução. Só que a espiritualidade chama a atenção que mesmo naquele instrumento que vai proporcionar a nós evolução, pelos excessos, às vezes acaba representando estagnação, porque regresso não há, mas podemos estagnar. Podemos às vezes agravar uma situação que viemos nela para corrigir, para superar. Hoje sentimos que as famílias, hoje não sei quem assistiu de manhã na Ana Maria Braga, o professor César Reis, ele foi convidado para falar no programa da Ana Maria Braga. O programa foi muito bom, o professor estava muito inspirado, a Ana Maria até ficou emocionada nas falas até finais dele ali. E ontem nós fizemos um estudo em Tombos, que foi um estudo voltado para a família e a sociedade, aonde hoje é impossível nós falarmos de qualquer coisa dentro da casa espírita sem tocar no tema família. O que estamos vendo hoje, aliás, já há um bom tempo, desde as mudanças lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, essa revolução veio nos atingir por volta da década de 40, houve toda uma mudança no contexto familiar, na estrutura familiar. Hoje nós que somos pais, cada vez mais atarefados pelos chamamentos do trabalho profissional, querendo, entre aspas, dar um conforto futuro à família, estamos colocando parte do nosso tempo, grande parte do nosso tempo, em favor do trabalho material e em prejuízo da convivência familiar. Conheci lá em Itaperuna, aliás, estamos vivenciando uma situação de uma família muito querida, só para ilustrar o que eu estou falando, e que infelizmente isso não é raridade, isso está virando mais comum do que nós imaginamos. A família, o marido trabalha ao ponto de chegar final de semana não ter tempo para estar junto com os filhos e com a esposa. A esposa segue mais ou menos a mesma linha. Não, nós precisamos garantir um futuro melhor para nossos filhos, e vai, matricula na melhor escola do ensino fundamental, na melhor escola do ensino médio, na melhor escola do ensino superior. Tudo está programado para o meu filho ser um grande homem, um grande profissional, um grande juiz, um grande médico, um grande advogado, um grande veterinário, um grande o que ele quiser ser. Mas aí, não só de pão vive o homem. Hoje nós estamos vivendo uma época que antigamente, se prendesse, quando nós perdemos um primo muito querido aos 55 anos de idade por causa do alcoolismo. Há anos atrás, se prendêssemos os filhos dentro de casa, era uma aparente garantia de que eles não iriam envolver com álcool, com cigarro, que eram as drogas que até então faziam mal. Não tinha as drogas sintéticas, não tinha, o sexo não estava nos patamares que atingimos hoje, né? Os desregramentos das paixões não tinham atingido os patamares que hoje estão atingindo. Mas hoje não, hoje nós deixamos os filhos dentro de casa por conta da babá, mas a internet está lá. Deixamos o filho por conta da babá e um desenho que aparece que não tem nada de anormal nele, é um desenho infantil, mas ele entra pela televisão de um canal infantil e ele está mostrando para o seu filho que dá pancada na cara do outro. É coisa de criança, é coisa normal. A gente vê um Kung Fu Panda, é um filme bonitinho,
mas é pancadaria o tempo todo. E quando os desenhos são assim, parece que são inocentes, mas tem um fundo. A criança começa a ser formada dentro de uma cultura onde agredir o outro marca ponto. Eu estava vendo um dia desses numa salinha lá, dessas salas que tem muito computador, que agora está ficando até lan house. O garoto estava ali, anestesiado, em transe mediúnico, ligado, que dava mais pancada na velhinha, e marcava a ponta, ele está dando pancada e dando pancada. Uma criança, meus irmãos. Aí, essa família, o pai, quando percebeu, porque, meus irmãos, nós ficamos tão cegos na busca pelo ter, que sequer nos damos conta da mudança de comportamento do filho. Porque nós estamos vivendo numa época que, se o pai e a mãe não forem os melhores amigos dos seus filhos, vai ter muito choro e ranger de dentes. E às vezes, iludidos para conquistar edifícios, tesouros perecíveis, abrimos mão das coisas mais preciosas da nossa vida, que é a família, que são nossos filhos. Não existe patrimônio maior do que a família. Não existe patrimônio maior do que os filhos, porque ali existe uma força que nos arrasta ao cumprimento, à vivência do amor irresistível. É, sem dúvida nenhuma, a oportunidade maior de um espírito imperfeito poder nas primeiras passadas no campo do amor. E aí, quando me dou conta, vejo que meu filho está viciado em droga. Mas, daí a pouco, bate a polícia civil na minha porta. E, através de gravação de comunicação entre internet, meu filho era medianeiro de traficante. Meus irmãos, antes nós tínhamos a concepção que a violência, traficantes de drogas, pessoas que cometiam crimes na sociedade, estavam apenas as pessoas das classes C e D, que estão lá nas favelas. Às vezes erradamente generalizávamos. Favela tem muita gente honesta e é a maioria, sem dúvida. Agora, pela própria conjuntura arquitetônica, vamos dizer assim, a topografia do lugar, os marginais, eles vão para lá porque dificultam a investigação, dificultam às vezes a apreensão dessas pessoas. Hoje o crime organizado está infiltrando dentro das famílias de classe média alta por causa da ausência dos pais como educadores dos seus filhos. Os filhos confidenciam seus problemas, as suas dificuldades, seus conflitos comportamentais com todo mundo, menos com os pais, porque os pais não oferecem a eles condições para tais. Aliás, eu não me dou chance sequer para perceber no olhar do meu filho que ele está diferente. Quando eu passo a ver, a casa já caiu. E para levantar a casa dá mais trabalho, meus irmãos. Não vou dizer que é causa perdida, mas vai dar muito mais trabalho. Nós vamos ter que suar muito mais a cabeça. Então ficamos preocupados em construir um patrimônio maravilhoso, cercar o filho de uma profissão que vai render-lhe o status. Isso também não é pecado. Isso não é contrário à lei de Deus. O que é contrário à lei de Deus é nós só investirmos nesta asa, esquecendo da asa da moral. Meu filho faz cursinho de 5 anos, faz natação, cursinho de inglês, balé, a filha faz balé, faz curso de espanhol, faz curso de não sei o que, Nós lá trabalhamos com evangelização há 12 anos. E sabe o que a gente mais ouve dos pais que não levam os filhos na evangelização? O meu filho não tem tempo. O menino não tem tempo. Meus irmãos, essa preocupação ela não está só no meio espírita. Eu entrei numa padaria semana passada de um amigo protestante, um amigo evangélico, e ele tem tanta vontade de divulgar a igreja dele, que toda vez que você entra dentro da padaria, tem um vídeo, uma canção, alguma coisa que vai retratar a religião dele. Por muitas das vezes a gente ouve tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, ouve qualquer trem, de menos uma música espírita dentro do nosso carro. E olha que cai sobre nossos ombros uma responsabilidade de que a maior caridade para com a doutrina é a sua divulgação. É a coisa mais difícil do mundo, é o espírito ouvir um CD espírita. E olha que nós temos tantos bons cantores. Nós vamos ter aqui em agosto a série. Quem não gosta de ouvir a série? Agora é uma questão cultural, nós precisamos mudar isso. Mas voltando à história dele, o pastor estava lá na linguagem dele, mas que fala a mesma coisa.
Ó, meus irmãos, aqui na igreja, os filhos dos nossos irmãos da igreja, eles frequentam a tudo. Os pais levam ele a tudo, de menos ao altar de Deus, porque no caso o altar de Deus seria a igreja. E nós nunca tivemos tão carentes de estar diante do altar de Deus, meus irmãos, porque aqui também é o altar de Deus. Aonde um ou mais estiver em meu nome, ali estará Jesus. Então precisamos que formemos os filhos intelectualmente, mas que desde já acordemos para a necessidade de estarmos presentes nas suas dificuldades. César Reis deixou a fala dele falando hoje sobre as crianças ímpios e cristais. Espíritos, a lei de evolução não para. Não é novidade para ninguém. Os espíritos que estão reencarnando hoje são mais evoluídos do que nós, e nós mais evoluídos um pouco do que nossos ancestrais, e vai por aí fora. Só que não são espíritos perfeitos, meus irmãos. São espíritos que dependem do nosso trabalho de fornecer a eles o lar como escola de alma, como burilador de caracteres, como transformação de homens de bem, usina geradora de homens de bem, para que eles possam ser vitoriosos na empreitada que eles assumiram. Porque também são espíritos que têm as suas inclinações para as paixões, para os vícios. Já têm virtudes alcançadas, sem dúvida, mas não são perfeitos. E que lar que nós estamos oferecendo para esse filho? Às vezes, na conversa no telefone, eu falo para minha esposa: hoje eu fiz um negoção, e conto toda aquela história, e meu filho está ouvindo dentro do lar, que é a escola primeira da alma, que esperto é aquele que dá a rasteira, e esperto é aquele que se dá bem em cima do outro. Meus irmãos, é o que muitas das vezes a gente vê por aí. Aí a gente de fora, quando vai ver o filho, porque passa como um relâmpago. Ontem o Júlio estava numa fraldinha, daqui a pouco vai fazer 10 anos, e eu vejo o Júlio com certas atitudes, falo: gente, onde é que o Júlio aprendeu isso? Porque eu esqueço. Aprendeu com o pai dentro de casa. Eu fui o professor dele, não foi o mundo não. Eu fui o professor dele. Não tem como isolar os nossos filhos do mundo, mas tem como prepararmos os filhos para o mundo. E na hora em que o chamamento das vicissitudes vierem, ele vai ter a edificação moral suficiente para resistir aquilo tudo. Uma voz interior falará dentro dele. Nós estamos vendo uma propaganda girando por aí muito positiva, só que ela erra em um ponto. Eles dizem assim: você conversa sobre droga com seus filhos, sobre sexo com seus filhos? Sim, você já viu essa propaganda? Aí faz a segunda pergunta: vocês falam de drogas com seus filhos? Fala do crack. Todo mundo fica assim. O erro da propaganda: só tem jovens. Nós não vamos falar sobre sexo e droga com nossos filhos quando estiverem jovens. A partir do momento que eles tiverem percepção, lógico, respeitando o nível de capacidade de entendimento deles, a linguagem deles, nós vamos fazer entender as consequências desses caminhos. Porque, meu amigo, depois que a gente tiver jovem, já vai ter condição de fazer as escolhas dele, e ele precisa estar com o caráter dele já formado, já transformado. A espiritualidade não diz que o homem velho vai manifestar em nós dentro da faixa etária da adolescência, entrando na faixa adulta. Então não vamos esperar o filho se tornar um adolescente para ensinar para ele os caminhos. Quais caminhos não deveremos seguir? Vamos seguir adiante. Eu tirei duas falas aqui, meus irmãos, da Revista Espírita. Uma que foi pelo Espírito São Luís, e a outra também do Espírito São Luís, através da média de Mansa do Fogo. Essa é em 1858. Olha, é uma historiazinha bem curta. Ele diz assim: de dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna a seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Resposta: aquele que conheceu o sofrimento, ele sabe o que é sofrer. Então, de uma pessoa, de um encarnado que nasceu numa família na fartura, na opulência, e o outro que nasceu na pobreza e conquistou essa condição, se os dois são egoístas, quem é mais culpado? Aquele que conheceu o sofrimento. E, meus irmãos, essa coisa da influência da matéria sobre o nosso comportamento, ela é tão forte. Se não formos vigilantes, nós mudamos totalmente a nossa maneira de pensar e de agir. Eu contei essa história para vocês uma vez. Eu conheci um casal
que eles nasceram num subúrbio que era uma pobreza só, viviam em casa de telha de amianto, através do trabalho honesto. Eles eram honestos, eles são honestos, são trabalhadores, eles conquistaram uma condição financeira melhor, a casa deles destacava perante aquele monte de barraco. Mas quando eles não tinham ainda uma empresa, eles do pouco que tinham, cada um recebia um salário mínimo, eles iam de quitanda a quitanda, pegavam aqueles legumes mais murchinhos lá, que sempre sobra na quitanda, porque quando a gente quer fazer o bem, sobra a gente para nos ajudar, o negócio é canalizar. São vários pontos isolados. Se aparecer um para canalizar os pontos, para juntar, para amarrar, aí nós fazemos um grande trabalho. E era assim com eles. Eles tinham um trabalho de todo sábado, reunir aquele monte de legumes e fornecia, chegaram a fornecer 200 cestas de legumes. Era uma fila linda. Aí chegava naquele barraquinho, a gente se sentia num palácio realmente, de tanta paz espiritual que tinha naquele lugar, que as pessoas chegavam com aquele semblante cansado, às vezes sem esperança, e você recuperava um sorriso na face dele. Oh, meus irmãos, a felicidade está aí. Ontem lá em Tombos, nós fomos abraçados por uma companheira que há 2 anos atrás, essa casa espírita, o nosso irmão João Rocha, que já até fez estudo aqui, faz parte, um trabalhador daquela casa. Uma irmã me deu um abraço e falou comigo assim: essa semana eu lembrei de você e de sua mãe. Eu falei, por quê? Por causa daquela história? Eu falei, não tem como esquecer. Aí, qual é a história? Há 2, 3 anos atrás, ela chegou, o João Rocha ligou para mim e falou assim: Leandro, eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, não tem como negar, meu amigo, você está sempre no meu lugar. Qual é a empreitada? Tem uma irmã muito querida aqui da Casa Espírita, o marido dela tem fase terminal lá no Hospital das Clínicas. Vai lá fazer dar um passe naquele companheiro, faz um culto do Evangelho, sempre que você puder ir lá. Isso custa alguma coisa, meus irmãos? Precisa ser uma alma de uma envergadura? Precisa de muito esforço? Precisa ser altruísta? Não. Aí eu falei com a minha mãe falou, vamos lá. E nós fizemos durante uma semana e meia. Para nós não custou nada, mas para ela, todas as vezes que ela vê, ela dá aquele abraço sincero, aquela demonstração de gratidão. Tenho certeza absoluta que nas orações dela ela lembra da gente, e é isso que faz o ser humano ser feliz. É promover no outro a felicidade. Coisas pequeninas para nós, meus irmãos, mas que para o outro representa muito. Nós precisamos acreditar nisso. Sair do nosso mundinho, começar a enxergar, porque neste capítulo fala da parábola do mau rico. O mau rico não tinha o conhecimento que nós espíritas temos. Era uma pessoa que vivia para si, era indiferente à dor alheia. Meus irmãos, o espírita precisa ser diferente. O espírita, ele tem que ser diferente na multidão. O espírita, ele não vai ser conhecido, ele não deve ser conhecido porque ele entra e sai do centro espírita. O Leandro é espírita porque ele entra naquele centro todo dia. Não. Ele tem que ser conhecido pela obra dele. Ele tem que ser conhecido, como diz Jesus no Evangelho de João: meus discípulos são conhecidos por muitos se amarem. Vamos contar a segunda história. Aquele que acumula sem cessar, não é uma pergunta, desculpe, meus irmãos. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de quem amontoa para deixar mais para os filhos. Desculpe, é uma pergunta, não perguntei. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais para os seus filhos. Resposta: é um compromisso com a má consciência, que diz, não adianta mais falar que eu estou fazendo aquilo ali para os filhos, porque na verdade não é, meus irmãos. No fundo é egoísmo da minha parte. Vamos entrar na outra parte, para nós fecharmos essa questão dessa primeira passagem de Jesus, aonde essa aqui que foi ditada por São Luís, e a nossa irmã Manso do Fogo tem um papel importante na primeira e segunda edição do Livro dos Espíritos. Depois não tivemos mais notícia dela, mas era uma médium extraordinária e tinha apenas, se não me falo melhor, 16 anos, né? Essa aqui está na Revista Espírita de fevereiro de 1858, dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Manso do Fogo. Tu que possuis, escuta-me, é aquilo que nós acabamos de falar sobre a companheira lá de Tombos. Escuta-me. Um dia
um mesmo pai receberam cada um alqueire de trigo. O primogênito encerrou o seu num lugar oculto. O outro encontra em seu caminho um pobre que pede esmola. Corre a ele e vira no pano do seu casaco a metade do trigo que lhe foi dado. Depois continuou sua rota e foi semear o resto do campo. Ou seja, 2 filhos receberam a sua herança ali, o trigo. O primogênito pegou e ocultou, escondeu, fez 12 parábolas do talento, enterrou. Achou assim, eu dividi, é ruim. E guardou. Quantas vezes roupa apodrece dentro do nosso guarda-roupa, objeto de traço, como diz André Luiz, né? E a gente não tem. Essa aqui tem 5 anos que eu não uso ela, mas de repente pode surgir um casamento, né? A pessoa não vai lembrar mais. Meus irmãos, não converta a tua casa em museu, isso diz André Luiz. Então, o primeiro ocultou, guardou. O segundo passou por um mendigo e deu a metade que tinha, e o resto foi semeado. E o dia da manhã? Ora, por esse tempo veio uma grande fome, os pássaros do céu morriam ao lado do caminho. O irmão primogênito correu ao seu esconderijo, mas aí não encontra senão pó. O caçula tristemente ia contemplar o seu trigo, desanimado, quando encontra o pobre a qual havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, ia morrer, tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Apaziguarei a tua fome e viverás na abundância. O bem gera o bem sempre. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que no momento que eu faço o bem para o outro, logo de imediato eu já trago para mim entidades benfeitoras que vão me dar uma automática sensação de bem-estar, de coisas boas, prazerosas, verdadeiras, que elevam a estima, que faz acreditar, que afasta o pessimismo, que engrandece. Para nós entrarmos na nossa última parte, que aí está ligada à questão da avareza, eu estou gostando que eu estou lendo hoje para danar e não tem ninguém dormindo. Vocês estão vigilantes. Eu não tenho os olhos de ver. Se o André Luiz tiver aqui, meu irmão, companheiro, ele vai ver que na casa espírita Bom Jesus está todo mundo ligadinho. Guardai-vos da avareza. Então me disse o homem da plebe, para nós terminarmos: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo da herança. Isso aqui é problema sério. Porém Jesus lhe respondeu: homem, quem me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos, acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs essa parábola, dizendo: o campo de um homem rico, que Jesus sempre ensinava em cima de uma história para facilitar. E hoje até os expositores espíritas gostam de contar a história porque fixamos melhor o ensinamento, né? Estamos aqui seguindo o exemplo do Cristo. Então Jesus diz: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? Deu fruto demais, o celeiro era pequeno. E o que eu vou fazer? Ele disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e farei celeiros maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi a minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse a este homem: nécio, esta noite te virão demandar tua alma, e as coisas que te ajuntaste, para que serão? Como que a gente vê isso por aí, meus irmãos? A família vai muito bem, todo mundo unido, 30, 40 anos almoçando junto. Morreu os 2 troncos, os patriarcas. Aí vem a hora do tal da herança, o tal da partilha. Feliz és tu, meu irmão, se pertence a uma família que na hora de repartir a herança não vira irmão contra irmão. A gente vê
situações onde a gente vê o olhar do ódio de pessoas que conviveram juntas a vida toda, e por causa de meia dúzia de alguma coisa, que fosse muito, coisas transitórias, rompe-se um laço que vai muito além das fronteiras ali da condição física, meus irmãos. Até quando? Juram de morte um e outro. Um dia desses, no aniversário, encontrei com um amigo meu de infância, onde ele chegou a chorar ao falar que quando o pai dele desencarnou, que aí houve uma abertura para haver o inventário. No dia seguinte, todos os tios estavam na propriedade, contando o boi, fazendo aquilo e aquilo outro. Mas, meus irmãos, houve uma reviravolta dentro da família e hoje ninguém fala com ninguém. Falaram, tem que matar um no outro. Pessoas que andavam abraçadas. Pessoas que desde criança, esse menino andava com os tios dele na caminhonete, iam para a roça junto. Uma relação de décadas. Um menino que eu vi nascer falar em matar. Falei, meu filho, o que é isso? Eu te conheço? Não, mas eles não respeitaram a memória do meu pai. Meus irmãos, quando o assunto é dinheiro, é herança, nós resgatamos um homem velho numa velocidade, somos capazes de fazer coisas. Por isso que é preciso ter muito Jesus no coração. É preciso ter muita doutrina, porque a quantidade varia. Desde um barraco no alto do morro, numa grande propriedade, as brigas estão acontecendo. Tem pessoas entrando em ação em várias ciclos de família contra outro familiar por causa de bicicleta, de mobilete, de moto ano 77 com PVA vencido. Nós conhecemos lá no bairro que nós moramos, que tudo, meus irmãos, para nós é ensinamento. Tudo nós tiramos ensinamento. E tinha um jovem lá, um rapaz um pouco mais velho do que eu. Olha o que a avareza faz com a gente. É as filhas mais diletas, uma das filhas mais diletas do egoísmo é a avareza. O jovem era um carroceiro, lutava de chão a chão na carrocinha dele, juntando entulho aqui, acolá. Mas um certo dia ele jogou na loteria. Quantos de nós às vezes queremos jogar na loteria e fazemos às vezes até promessa para André Luiz e Emanuel para ganhar, sem saber o tamanho do trabalho que nós estamos assumindo? Nós estamos preparados para isso? Vida que segue. O companheiro ganhou uma fortuna assim, de tantos milhões, acho que era uma coisa de 3, 4 milhões de reais, mas foi o suficiente. Ele levava uma vida na dificuldade, com o dinheiro continuou vivendo a vida com dificuldade. O dinheiro só ficava depositado e ele só comprando terreno, e só comprando terreno, e só comprando patrimônio, e levando aquela vida. Se olhava para ele, ele andava como um menino na rua, escravo do dinheiro. Criou com os filhos dentro desse modelo. Um certo dia ele começou a praticar agiotagem, começou a emprestar dinheiro. E toda sexta-feira era dia dele receber juro. Numa semana, ele apresentou um quadro de meningite. Foi hospitalizado. Vocês estão pensando que ele tinha plano de saúde? De jeito nenhum, ele entrou pelo SUS. Com toda a precariedade do SUS, nós sabemos. Não é o mesmo atendimento. Lógico que o SUS no Brasil está mais avançado que muitos países lá fora, mas comparado ao plano de saúde, meus irmãos, nada comparado. E ele entrou pelo SUS e o quadro dele foi se agravando, porque estava bem adiantado, ele não podia parar. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou na quinta-feira, ele falou para o médico: eu preciso sair desse hospital hoje. Aí o médico falou para ele: meu amigo, você tem que ficar aqui não sei quanto tempo, a sua vida corre risco. Ele falou: rapaz, ninguém me segura aqui dentro que amanhã é dia de eu receber juro. Falou assim. Aí o médico, não é bobo, não é nada, falou: eu não posso te prender, mas você vai assinar esse termo de responsabilidade. E assinou. O que aconteceu com ele? Ele recebeu o juro dele. Quando chegou no sábado, o quadro se agravou. Ele deu entrada na madrugada de sábado para domingo. O cara tinha 48 anos, meus irmãos. Deu entrada no hospital para São José da Bahia com um quadro bem grave. Desencarnou domingo de manhã. Recebeu o juro. Mas o que adiantou o juro? A esposa, totalmente despreparada para lidar com o patrimônio, está sofrendo um assédio da família, dos irmãos por parte do marido e até dos seus próprios irmãos. 2 filhos, me fez lembrar até o filho pródigo. O filho mais velho falou para a mãe: mãe, dá um jeito, junta o dinheiro que eu quero subir no mundo.
E assim fez, o menino pacato. O menino que a gente falava assim, esse vai viver dentro de casa quieto o tempo todo. Não, de repente o menino transformou. Pegou o carro do pai, um Fusca no 79, e subiu no mundo e ninguém tem notícia. Vi falar semana passada que ele ligou de Porto Alegre, pedindo à mãe mais dinheiro. Meus irmãos, saiu de Itaperuna, foi parar em Porto Alegre. Sabe-se lá Deus fazendo o quê? Olha o que a cegueira da avareza faz com uma família. Voltamos numa que condição que esse espírito volta para o plano espiritual. Para nós fecharmos o nosso estudo, nós estamos em cima da hora. Olha, gente, eu estou com problema de vista. Aqui. Pai, eu estou com problema de vista mesmo, porque aqui não é aquele relógio ali. Faltam 5 minutinhos para nós fecharmos o nosso estudo na noite de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós achamos uma história ao longo dessa semana que dá para a gente encaixar no trabalho da noite de hoje, que é muito comum nas nossas vidas acontecer um fato semelhante a este. Nós achamos que essa história foi escrita pelo nosso companheiro Austin Peter Carrara. Esteve aqui em janeiro, fevereiro, né? Não, foi em fevereiro, porque ele esteve lá no Paz e Harmonia no aniversário da casa também. Companheiro lá de Matão da terra de Caivacho Tel. Então, o tema é amor em família. Olha, meus irmãos, que diante de todas essas histórias que eu contei, eu tenho certeza que vocês têm muita história para contar para mim também. A história que o Austin conta, baseada numa situação que realmente aconteceu, verídico. 2 irmãozinhos brincavam em frente de casa, jogavam bolinhas de gude. Não tem criança aqui, porque hoje é dia de evangelização. Eu ia perguntar para eles se eles conhecem bola de gude. Hoje em dia nós só conhecemos PlayStation. Quando Júlio, o menino mais novo, disse ao irmão Ricardo: Ricardo, meu querido irmão, eu te amo muito e nunca quero me separar de você. Aí a gente para e pensa, né? Será que os irmãos estão falando para os irmãos que se amam? A gente ouve isso dentro de casa, meus irmãos. Às vezes a gente agrava a situação, a gente pega um quadro para cada um, bota um PlayStation para cada um, uma televisão para cada um MP9 para cada um, tudo para cada um, para não ter o quê? Problema. Nós estamos querendo evitar o problema. Em 1980, lá vai fumaça, eu ainda era um jovem, né? Mais jovenzinho, porque eu ainda sou jovem, né? Nós tínhamos uma coisa chamada Atari, logo quando surgiu o videogame, você lembra, né, Ricardo? Luiz lembra? O pessoal do Teto Branco lembra assim, igual eu, dos Ataris, aqueles primeiros videogames que surgiram. Só família de classe média alta que realmente podia comprar um Atari. Hoje todo mundo pode comprar um PlayStation 3, 1, 2, 3. E a gente ia para casa do amigo, 20, 30 colegas. Era um exercício para paciência, porque era aquela fila, ficava naquela ansiedade, só faltam 5, só faltam 30, só faltam 29, só faltam 28, e ali acompanhando o jogo, doido, ansioso para terminar o joguinho. O que ajudava a gente nisso? Hoje a gente chega na fila do banco e fica tão estressado, na fila do supermercado fica tão estressado. Agora os filhos estão criando, botando tudo na mão, não preparamos ele para a vida. Chega numa fila de banco, mas por isso ganha pouco. Não é assim? Deveríamos nós colocar, tudo bem que quer colocar um quadro para cada um, coloca um PlayStation para os 3. Vai ter que respeitar o momento de cada um. É exercício. Vamos à frente. Ricardo, sem dar muita importância ao que Júlio disse, pergunta: por que deu em você, moleque? Um fala que ama, o outro fala que deu em você, moleque. Aí, que conversa besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar jogando? E os dois continuaram jogando a tarde inteira até anoitecer. Eu poderia ter contado essa história sem ler, mas eu quero respeitar na íntegra. À noite, o senhor Jacó, que era o pai dos garotos, chegou do trabalho. Isso aqui cabe a nós pais, tá? Pai dos garotos chegou do trabalho exausto e muito mal-humorado, pois não havia conseguido fechar um negócio importante. Ao entrar, Jacó olhou para Júlio, que sorriu para o filho e disse: olá, papai, eu te amo muito e que nunca quero me separar do Senhor. Jacó, no auge do seu mau humor e estresse, disse: Júlio, estou exausto e nervoso, então por favor não me venha com besteira. Com as palavras ásperas do pai,
Júlio ficou magoado e foi chorar no cantinho do quarto. Aí quem é que vai socorrer? Como sempre a mãe, né? A mãe que está em todas. Aí o menino foi para o quarto chorar suas mágoas. Dona Joana, mãe dos garotos, sentindo a falta do filho, foi procurá-lo pela casa, até que encontrou no cantinho do quarto com os olhos cheios de lágrimas. Dona Joana, espantada, começou a enxugar as lágrimas do filhinho e perguntou: sempre é a mãe que tem a percepção, né? Ó pai, está na hora de virar mãe também. Pai e mãe. O que foi, Júlio? Por que choras? Júlio olhou para a mamãe com uma expressão triste e lhe disse: mamãe, eu te amo muito e não quero nunca me separar da senhora. Dona Joana sorriu para o filho e lhe disse: meu amado filho, ficaremos sempre juntos. Opa, que alívio! A mãe recebeu um menino melhor. Seguindo a história, as letras são grandes, vai repetir, meus irmãos. Júlio sorriu, deu um beijo na mãe e foi se deitar. No quarto do casal, ambos se preparando para deitar, Dona Joana pergunta para seu marido Jacó: Jacó, o Júlio está muito estranho hoje, não acha? Jacó, muito estressado com o trabalho, disse à esposa: esse moleque só está querendo arrumar problema, chamar atenção. Deite e dorme, mulher. Então todos se recolheram e dormiam sossegados. Depois que nós somos pais e mães, é impossível dormir das 10 às 8 da manhã no sono só. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se ora eles acordam com o chorinho da dor de barriga ou da insônia, ora também vem nos dar um beijo de surpresa e falar que nos ama. Quantas vezes acontece isso, nós que somos pais, né? Quantas vezes naquele sono profundo, ajudamos o espírito socorrista, aí vem o filho dá um beijo, você leva aquele susto, aí dá aquele beijo e fala: papai, eu te amo, deixa eu ficar no seu cantinho. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Tem dinheiro que comprar isso? Tem patrimônio maior do que isso? Não tem. Vocês que são pais e mães sabem disso, né, meus irmãos? É uma sensação que só quem sente para falar o tamanho. Seu louco. Não, desculpe, meus irmãos. Então todos se recolheram e todos dormiram sossegados. Às 2 horas da manhã, Júlio se levanta, vai ao quarto de seu irmão Ricardo e fica observando o irmão dormir. Ele entra no quarto do irmãozinho e fica só olhando para o irmão dormir, acendeu a luz. Ricardo, incomodado com a claridade, acorda e grita com Júlio: nem o sono faz esse menino sossegar. Seu louco, apaga essa luz e me deixa dormir. Júlio, em silêncio, obedeceu o irmão, apagou a luz e se dirigiu ao quarto dos pais. Chegando ao quarto dos seus pais, acendeu a luz e ficou observando seu pai e sua mãe dormirem. O senhor Jacó acordou e perguntou ao filho: o que aconteceu, Júlio? Júlio, em silêncio, só balançou também com uma cara de agressividade daquela, né? Júlio, em silêncio, só balançou a cabeça em sinal negativo, respondendo ao pai que nada havia ocorrido. Então o senhor Jacó, irritado, perguntou de novo: então, moleque, o que foi? Júlio continuou em silêncio. Jacó, muito irritado, berrou com Júlio: então vai dormir, seu doente. Meus irmãos, lá na escola, lá em frente de casa, quantas vezes eu vejo mães e pais se referirem aos filhos com esses pronomes, com esses adjetivos. Isso fere tanto. Júlio então apagou a luz do quarto, se dirigiu ao seu quarto e se deitou. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo. O senhor Jacó iria trabalhar, a dona Joana levaria as crianças para a escola, e Ricardo e Júlio iriam também para a escola. Mas Júlio não se levantou. Então o senhor Jacó, que já estava muito irritado com Júlio, entra bufando no quarto do garoto e grita: levanta, seu moleque vagabundo. Eu estou respeitando na íntegra o que está escrito, meus irmãos. Não gosto dessa palavra. Júlio nem se mexeu. Então Jacó avança sobre o garoto e puxa com força o cobertor do menino, com o braço direito levantado, pronto para lhe dar um tapa. Percebe que Júlio estava com os olhos fechados e estava pálido. Jacó, assustado, colocou a mão sobre o rosto de Júlio e pôde notar que o filho estava gelado.
Desesperado, Jacó gritou, chamando a esposa e o filho Ricardo para ver o que havia acontecido com Júlio. Infelizmente, o pior: Júlio estava morto e sem qualquer motivo aparente. Dona Joana, desesperada, abraçou o filho morto e não conseguia nem respirar de tanto chorar. Ricardo, desconsolado, segurou firme a mão do irmão e só tinha força para chorar também. Jacó, em desespero, soluçando e com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que havia um papelzinho dobrado nas pequenas mãos do pequeno menino. Jacó então pegou o pequeno pedaço de papel e havia algo escrito com a letra de Júlio. Outra noite veio falar comigo Deus veio falar comigo através de um sonho. Disse a mim que apesar de amar minha família e dela me amar, teríamos que nos separar. Eu não queria isso, mas Deus me explicou o que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. Gostaria que ficasse claro apenas uma coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o Senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Eu amo todos vocês. Aí eu coloquei aqui no final uma frase de uma música do Renato Russo, em que ele canta assim, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.